Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais informações do mercado imobiliário e muita gente aí assustado com a queda do TIGA 11, pensando em vender, achando que não faz mais sentido. Por quê? Porque nos últimos 12 meses ele caiu 6,14%, né? Fora o restante da queda que não está aqui. Por quê? Porque ele ficou um bom momento positivo, né? Se nós pegarmos aqui os últimos 6 meses, ó, ele saiu da casa de 120, 119 reais e bateu a mínima, como nós podemos observar aqui nesse gráfico, bateu a mínima de 99 reais, ou seja, essa queda foi bem maior do que 6,14 nos últimos 12 meses, né? E ele, com essa queda, aumentou bastante o seu dividendo, pulando para 15,81, com um excelente desconto agora de 12% e uma liquidez muito grande, porque um fundo na casa de R$ 100 com a liquidez de 15,35 milhões é muita coisa. E algumas pessoas estão pensando, poxa, então por que ele está caindo tanto se ele tem esse dividendo tão bom? Aí você precisa entender o cenário que nós estamos. Qual é o cenário que nós estamos? Nós encontramos um cenário de Selic na casa de 10,75 e existe a expectativa de nós terminarmos o ano na casa de 11%. Alguns estão prevendo 11,25 e alguns, também um pouco mais extremos, estão apostando na casa de 11,50, ou seja, uma taxa de juro alta. E o que é que a taxa de juro ela faz elevada? Ela desaquece a economia. Como ela desaquece a economia, o que acontece com os ativos da cadeia do TIGA 11? Primeiro ativo da cadeia, loteamento. Loteamento só vale a pena adquirir loteamento para construir o imóvel quando a taxa de juro está baixa. Outros ativos do TIGA 11, incorporações. Incorporações de construção, elas só ganham dinheiro quando a taxa de juros está baixa, ou seja, quando elas ganham mais dinheiro, porque tem mais dinheiro para se investir, para dar entrada, para pagar as parcelas. Multipropriedades tem 4. O mercado, de imóveis, ele se aquece com a taxa baixa. Shopping, o aumento da taxa Selic desacelera o varejo, porque eu tenho uma menor quantidade de dinheiro circulando. E imóvel para renda, ou seja, imóvel para aluguel, você vai ter um menor rendimento do seu locatário. Esse seu locatário ele tem uma loja, o rendimento dele vai cair. E muitos desses imóveis eles são alugados e o locador ele ganha um percentual em cima das vendas. Não sei se vocês sabiam, no shopping se acontece isso. No shopping você paga o aluguel da loja e você ganha muitas vezes um percentual em cima daquilo que a loja vende. Por isso que no final do ano os fundos de shopping eles acabam distribuindo um dividendo a mais. Por quê? Como o final do ano é o que se vende mais, o que acontece? O retorno financeiro das lojas é muito grande e esse repasse é maior para o locatário, porque não é fixo, Então, muitos de vocês não sabiam disso e acham que o aluguel ele é fixo no shopping e ele não é. As estratégias core e as estratégias táticas, ou seja, crédito. Esse crédito ele fica mais caro. Com a taxa de juro alta, esse crédito não fica mais barato, esse crédito fica mais alto. Você já imaginou a taxa de juros subindo? Você vai até num banco para conseguir um crédito. O que acontece com essa taxa de juros? Além de ser mais alta, você tem mais dificuldade para pegar crédito. E por último, fundos imobiliários e ações são renda variáveis. Logo,
quando a Selic sobe, o que é que a renda variável ela faz? Ela cai. O Ibovespa cai e o IFIX ele cai, né? O Ibovespa vai cair bastante, principalmente devido àquelas grandes ações que dependem da saúde do mercado, né? Que são aquelas ações fora do grupo BEST, que é banco, né? Elétricas, sanitário e telefônica, né? Então, esses setores acabam não sofrendo tanto com a subida da taxa de juros, embora sejam afetados. Já todos os outros setores, eles são afetados. E fundos imobiliários só escapam fundos de papéis indexados à taxa Selic, porque a maioria dos fundos de papéis são indexados ao IPCA e fundo de tijolo é indexado ao IPCA. Logo, se a taxa Selic sobe, ele cai. Então, por que a cotação do TIGA está caindo? Porque todos os ativos, sem exceção da carteira do TIGA 11, eles não se beneficiam em cenário de subida de taxa de juros. E além disso, como você deve perceber, loteamento, que é o maior número de imóveis que ele tem, ou seja, de propriedades que ele tem, e incorporações, é uma renda de alto risco. Então, para você correr esse risco, para você investir no TIGA 11 neste momento, ele tem que lhe dar um retorno muito superior a outros ativos bem mais seguros. E nós temos ativos seguros dando 12%. Então, provavelmente, nós vamos ver esse dividendo pular um pouquinho mais. Vamos dar uma olhadinha aqui lá embaixo, né? Ó, o dividendo atual está na casa de 15,81, mas a média dele nos últimos 5 anos foi 16,25. Então, por isso que eu espero essa cotação cair mais, até esse dividendo chegar na casa dos 16,25, né? Então, provavelmente, nós vamos ter ele se aproximando de 16,5, aí sim ele para de cair, porque é o médio, certo? É o médio, ou seja, nos últimos 5 anos ele ficou ali na casa dos 16%. Por isso que eu acredito que o TIGA 11 ele vai cair mais um pouquinho, certo? Então, essa informação é importante para você que é investidor não se desesperar, você entender como é que funciona a dinâmica do mercado. Tanto que você observou, CDI continuou subindo, não caiu. O que acontece com o TIGA 11? Ele cai, né? Ele cai por quê? Porque é uma carteira que não se beneficia de Selic alta, certo? Descendo aqui, nós temos um comentário de 18 de setembro de 2024, né? Ou seja, bem recente. Boa tarde, tudo bem? A cota caiu bastante, devo me preocupar? Não, o Intec. A cota do TIGA 11 cair é normal, ela vai cair e vai bater a casa dos 16 e no máximo 17, porque tem ativos de risco dentro dessa carteira. E para correr esse risco, você corre esse risco, mas contanto que você receba mais para correr esse risco, certo? Lê a mensagem do Romildo Assis. Para mim é um excelente fundo, sim, só que ele é um excelente fundo de um setor conhecido como desenvolvimento, certo? Então não é renda urbana, não é shopping, não é fundo de papel, não é galpão logístico, é desenvolvimento, ou seja, você vai colocar o seu dinheiro em algo de maior risco, onde ele vai te dar maior retorno. Você tem um loteamento, você faz terraplanagem, você constrói e você vende esses imóveis, beleza? Tem uma ótima liquidez, uma das mais altas do mercado, está um pouquinho caro, já não está mais, certo? O conselho é você ter no máximo 2% alocado em cada fundo, não necessariamente 2%, certo? Se você colocar 2%, eu não entendi, é 2% na sua carteira de fundo imobiliário, se der ruim, só perde 2%.
eu tenho 34 fundos imobiliários. Romildo, se você tem 34 fundos imobiliários, você não tem uma carteira. Você tem um ETF de fundos imobiliários ou você tem um fundo de fundo. Tem muitos fundos de fundos que tem 34, tem fundo de fundo que tem menos de 34 fundos imobiliários. O que significa? Que a sua carteira está muito pulverizada, ou seja, você vai ter muita dificuldade com essa carteira ganhar acima de 0,8% ao mês, porque com 34 fundos você vai acompanhar o IFIX e com esses 34%, com 34 FIIs, você vai colocar fundos imobiliários ruins dentro da sua carteira. Então, a segurança da diversificação não está na quantidade, está na capacidade que você tem de selecionar os melhores. Com 34 fundos imobiliários, eu posso dizer sem medo, seu dividendo máximo é entre 0,8 e 0,9 e você não está livre de risco. A sua carteira é uma carteira que não é boa. Eu não vi, mas eu tenho certeza que não é boa, porque ela tem dificuldade para bater até mesmo o IFIX. E você não tem uma carteira de fundos imobiliários. Você tem um fundo de fundo com 34. E qual é o problema quando você tem 34 fundos imobiliários? Você tem um fundo de fundo. Só que isso ninguém te conta. Então, quando o IFIX cai, a tua carteira cai. Quando o IFIX sobe, a tua carteira sobe. É o que acontece com fundos imobiliários. A gente compra quando está barato e a gente vende quando está alto. Isso a gente faz com o quê? Com fundo de fundo. Mas a gente não faz com renda urbana, a gente não faz com shopping, a gente não faz com galpão logístico. Então você está com um fundo de fundo. Então essa tua carteira aqui não precisa nem você olhar os teus ativos. Para você saber como é que está a sua carteira, basta olhar o IFIX. Então você precisa passar por uma reciclagem dessa sua carteira, que ela não está boa, certo? Vou alocando o mesmo percentual em todos. Cuidado! Percentual não é porcentagem, percentual é dinheiro. Por exemplo, se eu tenho 10 mil reais e eu tenho desses 10 mil reais, eu tenho 4 fundos imobiliários, eu coloco 2.500 num, 2.500 no outro, 2.500 outros, 2.500 outro. Não é porcentagem, 10% não. É dinheiro. Quanto de dinheiro vai de cada um? Apesar que eu considero todos bons. Olha, se você considera 34 fundos imobiliários bons, Romildo, sinto muito, mas não são bons, certo? Não são bons. Eu orientaria você a pagar um curso de investimento para você. É muito mais importante do que você montar uma carteira. Ó, é importante você, investidor, começar a investir. Comece a investir, é mais importante que você fazer o curso. Mas depois que você começar a investir, que você sobreviver ao mercado, você precisa fazer um curso, porque quando eu vejo esses seus comentários, eu percebo nitidamente que falta a base para você. 34 fundos imobiliários, todos não são bons, Romildo. Você precisa investir na sua carteira, mas também você precisa investir em você, certo? Não vou comentar mais, porque senão os vídeos vão ficar muito grandes, certo? Então, quero agradecer a todos vocês que assistiram aqui o nosso conteúdo até o final. Você que não é seguidor, segue o nosso canal, deixa o seu comentário, né? Diz aí, e também se você discorda de mim, acha que é interessante ter 34 fundos, coloca aí 34 fundos, né? E diz aí se ela está performando entre 0,8 e 0,9, e com essa queda que nós estamos agora, a carteira de fundos imobiliários não está batendo a poupança. Por quê? Quando a Selic sobe, o retorno da poupança aumenta. Então, essa carteira sua, Romildo, de 34 fundos imobiliários, ela não está batendo nem a poupança,
só para você ver a situação que você está se metendo, certo? Então, valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.